Bem-vindos à terceira temporada do podcast Mentes de Sucesso, que é possível graças ao apoio de empresas como a Clínica de Estética Azaveira, que acredita na transformação das pessoas, e também ao Estúdio Lounge, que nos traz essa estrutura para fazer um programa legal para vocês. Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso podcast com o cara, Victor Menezes, o nosso hipnoterapeuta. A gente tem muito mais perguntas aqui pro Victor e uma surpresinha aguarda vocês no final desse episódio. Agora eu vou trazer uma polêmica. Isso quer dizer que uma pessoa ciumenta não é uma pessoa confiável? Nossa, rapaz. Você me pegou agora, hein? Uma pessoa ciumenta não é uma pessoa confiável? Porque uma pessoa ciumenta muitas vezes vê coisas onde não existe. Sim. Mas quer dizer que em algum momento ela também não é para ser confiável, porque é isso que ela vê na outra pessoa. Eu não posso confiar nessa pessoa. Tem dois tipos de pessoas, assim, vamos colocar a ciumenta como pessoa insegura. Tem dois tipos de pessoas porque acho que o são ciúme é inseguras. insegurança. É insegurança, pura Né? insegurança. Isso vem do padrão ansioso também. Depende do que a pessoa faz. Quando eu tenho um problema dentro de mim, eu tenho duas opções. Ou eu aceito e me fecho, ou eu vou e vivo esse problema. Uma pessoa insegura, ela pode falar assim, a pessoa vai me trair mesmo, então eu vou lá e traio. E aí, aquilo que ela fez, ela usa isso como projeção contra o outro. Mas tem o outro ponto também, o contraponto. De uma pessoa ser insegura, por quê? Lá atrás, quem deveria passar confiança para ela não passou. Mas não quer dizer que ela vai fazer com isso. Sim, toda pessoa insegura ali, ela tem problemas com confiança, mas não quer dizer que ela vai fazer, aí depende do caráter. Não quer dizer que ela pratica, mas quer dizer que de alguma forma ela foi exposta a isso. Ela tem dentro dela. Mas aí o que ela vai fazer com isso depende da índole da pessoa. Porque tem pessoas, Paviani, que utilizam seus traumas como justificativas. Você falou da astrologia, né? Antigamente as pessoas culpavam os signos. Sim. Hoje eu vejo a pessoa culpando, é meu TDAH falando. O TDAH hoje Não, é muleta, né? Eu falo, cara, assume que você errou. É o TDAH botando a culpa no outro. Antigamente era porque eu era de aquário, agora é TDAH. É mais fácil, né? Pô, claro. Cara, é mais fácil sempre botar a culpa em alguém. Ou em alguma coisa. Melhor ainda que não é alguém, é o TDAH. O TDAH prejudica todo mundo. E tá glamourizado pra caramba. Eu tenho TDAH mesmo, então tá justificado. Eu sou assim porque meu pai fez isso comigo na minha infância. Tá bom, cara, mas sinto muito, mas vamos ser adultinho e lidar com as próprias responsabilidades? Esse tipo de transtorno, uma pessoa que de fato tem TDAH, que é diagnosticada, a hipnose pode ajudar em algum sentido disso? Com certeza, com certeza. As somatizações psíquicas, elas não quer dizer que você tem o gene. TDAH é um gene, a depressão é um gene, fibromialgia é um gene. Mas não quer dizer que eu tenho esse gene que eu tenho que desenvolver. Você pode ter gene de muitas coisas, mas o que faz desenvolver? O ambiente, o seu convívio. Então a hipnoterapia, ela pode, além de desconstruir esses padrões que alimentaram o TDAH lá na infância, que fizeram ele se desenvolver, como proporcionar hoje uma mudança de comportamento. Sim. Porque eu não trabalho só com hipnose também. A gente muda comportamento. Eu pergunto sobre a alimentação da pessoa, o sono da pessoa, hábitos de exercício físico, o que ela consome, hobbies. Porque só a hipnoterapia também, desbloqueei o padrão emocional. Tá, mas eu continuo consumindo fast food, acordando tarde, dormindo tarde, não faço exercício físico. Aí não tem milagre. Não tem milagre. Então, sim, a hipnose pode ajudar, mas como um complemento. Pessoas que têm, por exemplo, um hábito, comportamentos saudáveis, também pode ter ansiedade. Sim. Né? O cara pratica exercício, tem uma alimentação boa, dorme bem, não quer dizer que ele está à prova de ansiedade. Sim, aí a gente tem que diferenciar, Paviani, duas coisas. Tem a ansiedade boa e a ansiedade ruim. Porque
O que seria uma ansiedade boa? Até porque para nós a ansiedade é sempre ruim, né? É sempre ruim, porque a maioria das pessoas estão com isso e a ansiedade vai lá e trava a vida delas. Aham. Deixa elas eufóricas e tudo mais, dói. Qual que é a ansiedade boa? Aquela ansiedade que faz você ficar inquieto e querer sair do lugar. Aquela ansiedade que faz você querer ir para lá. Eu quero aquilo, eu vou. Agora, a ansiedade ruim é aquela ansiedade de querer ir lá, mas não ir. Não ir. Se achar incapaz, se achar eu não mereço, eu não consigo, e achar desculpa, procrastinar, se sabotar, é a ansiedade que trava. Então, a ansiedade boa, eu falo que é aquela que faz você querer. Cara, eu preciso arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro. Eu preciso. Pra mim, isso é uma ansiedade boa. Porque ela não me deixa ficar parado. Sim. Agora, a ansiedade ruim é, eu preciso ganhar mais dinheiro, mas, meu Deus, eu não dou conta. Não dou conta. Não. Isso é a pior coisa que tem. A gente vê muito agora, tem muito coach, né? Muito coach, muito professor da vida, né? A gente brincava, antigamente a gente chamava o cara de professor de Deus. O cara sabe tudo. O cara ensina todo mundo. E um desses coaches hoje fala muito sobre permissão. Eu até gosto de ouvir o conteúdo dele, mas acho que chega num ponto ali também que dá uma exagerada. Mas você entende também que a permissão é importante pro sucesso, sei lá, para você conquistar as coisas? Com certeza. Não só o esforço, não é sobre esforço, né? Tem muita gente que é esforçada, mas existe um bloqueio de fato de permissão? Com certeza, com certeza. Ele só não explica, esse coach, sobre como essa permissão é dessa visão mais profunda da mente, mas eu vou te dar um caso que eu atendi semana passada e é muito nítido. Atendi uma mulher empresária, muito bem colocada, mas ela não consegue crescer financeiramente. E não consegue, sofre de crise de pânico e tudo mais, a gente está tratando ela. Vamos descobrir a causa. A mãe dela, muito pobre, ela já a terceira filha, se eu não me engano, muito pobre ali. Voltamos na infância dela, ela era um bebezinho, 3 meses de idade, ela viu a mãe dela chorando por ter ela. O que ela entendeu ali? Eu sou a causa do sofrimento da minha mãe. A minha mãe está triste por minha conta, por eu ter nascido, por eu existir. Então ali, ela mesma se tirou a permissão de ser ela. Como ela era a causa da infelicidade da mãe, eu não quero ser isso, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para não incomodar minha mãe. Vou fazer de tudo para resolver aquilo. E é um peso muito grande para uma criança. Então ela mesma se tirou a permissão. Ela não tinha a permissão de ser ela. Isso é invisível para ela. Totalmente invisível. A permissão, ela é tirada da gente totalmente invisível. Outra mulher que eu atendi, o pai dela morreu enquanto ela estava na barriga da mãe. E o sofrimento da mãe de perder o pai fez ela entender, porque a mãe pensava, eu nunca mais vou ser feliz. Ela entendeu lá na barriga que ela não tinha permissão de ser feliz. Porque a mãe nunca mais ia ser feliz, e é injusto para um bebê ser feliz e a mãe não. E como que descobrir esse bloqueio gera uma libertação e resultado, né? Porque, pô, eu quero que me livrar dessa corrente para eu ter resultado. Como que é essa transição? Ela é rápida ou não? Ela é lenta? É de cada um? É rápido. Porque só a tomada de consciência, imagina, você com um bebê na barriga da mãe não tem muita capacidade de processar. Então, é isso que eu fiquei aqui pensando. Pô, Teresa, cara, qual a capacidade de... Porque não tem raciocínio lógico, não tem nada. Vamos dizer, entra lá na computação. Sim. Foi um estímulo visual que ficou gravado ali dentro e foi se reproduzindo de outro jeito, sei lá. Sim, mas hoje o seu cérebro tem muito mais capacidade de processar. Ele é mais complexo. Então, se a gente volta no ponto que isso foi entendido, só de você ver, então é por isso, não faz sentido. Aquilo quebra. Quebra mesmo. Quebra mesmo. Não faz sentido, mas eu acreditar nisso. E só eu falar pra mim, não faz mais sentido eu acreditar nisso, estando naquele momento da minha vida, nessa regressão,
a mente muda o padrão. Não faz sentido eu viver isso. Uhum. E aí a mente por si só começa a agir de forma diferente. Cara, muito curioso. Às vezes a pessoa tem a consciência, por exemplo, essa mulher, ela podia ter a consciência de que eu não consigo me desprender da minha mãe, por exemplo. Mas ela não conseguia se desprender. Sim. Ela, vamos dizer assim, tinha consciência, mas não conseguia se desprender. Acessar o evento causador é o que gera essa quebra? É, porque o evento causador, a gente não está conversando com a mente consciente, que é esse fator crítico. Porque eu posso entender na minha mente racional, que é onde as terapias... Isso aqui eu sei que não é certo. E é justamente onde as terapias tradicionais trabalham, na mente racional. Mas quando eu entro na mente subconsciente, que é o local onde está, e revivo aquilo, e sinto aquilo novamente, cara, não faz sentido eu sentir isso. Não foi culpa minha. A minha mãe já era uma adulta. Não é culpa de um bebê ter que ter a responsabilidade de dar sofrimento de uma mãe. A mãe já é adulta, eu não era adulto, eu não pedi para nascer. E, meu Deus, eu não preciso sentir isso. E aí é onde se liberta. Entendi. E a pessoa tem essa recordação visual na hipnose, como que ela lembra depois quando volta? Sim. E ela tem uma recordação visual daquilo? Depende da pessoa. Porque existem 3 tipos de memórias, né? A memória visual, que é a imagem, a memória auditiva e a memória sinestésica, aquilo que eu sinto. Eu, por exemplo, eu não tenho memória visual muito antiga, só depois de uma certa idade. Mas eu tenho muita sensação física. Então, todas as terapias que eu já fiz de regressão, eu consegui voltar lá atrás, mas eu não via nada. Eu sentia e por aquilo eu sabia que estava acontecendo. Agora tem pessoas que, te juro, a pessoa ela volta na barriga da mãe, ela vive tanto aquilo, tanto visual quanto sinestésico, que ela volta em posição fetal. Ela na poltrona, ela volta em posição fetal e conversa comigo como se fosse criança. Parece que eu tô falando com uma criança. Parece que ela vive aquilo de novo. Depende de cada pessoa. Um é pior, um é melhor. Não, todos dá para conseguir resultado. Só que depende de como você funciona. Sim. Você enxerga hoje que a sua terapia, que a hipnoterapia, é o melhor remédio para ansiedades ou qualquer outro transtorno? Olha, vendendo meu peixe aqui, né? A hipnoterapia hoje, se a gente for analisar comparando outras terapias, não tenho autoridade para falar que é a melhor, mas é uma das. Por quê? Se eu for analisar em quanto tempo eu tenho resultado com a psicanálise e com a hipnoterapia, o mesmo resultado. Em 3 consultas de hipnoterapia, eu consigo o resultado de 200 consultas de psicanálise. Com 3 consultas de hipnoterapia, eu consigo resultados de 2 anos tomando remédio, para alguns casos. Então, a hipnoterapia é uma terapia indolor, sem remédio e sem efeito colateral. Então, digamos que ela é a mais segura. E se a gente for analisar o contexto terapêutico, não só da hipnose, não só da regressão, mas o contexto terapêutico, é a mais completa. Cara, que interessante. Bom, você acha hoje que nós de fato estamos mais ansiosos devido a toda essa questão de tecnologia e tudo mais? Ou a gente sempre teve coisas que nos deixaram ansiosos, mas socialmente a gente era suprimido? Sim, a segunda opção. Acredito que, principalmente ali, pelo menos no Brasil, cerca de 300 anos atrás, eu consigo ver até ali, a gente sempre foi muito ansioso. Muito ansioso. Eu vejo, antigamente, as pessoas... Quantos casos de alcoolismo tinha antigamente? Eu consigo ver, pelo menos estudando a minha família, que antigamente tinha muito mais casos de alcoolismo do que hoje. Era muito frequente. Era muito frequente. Ah, mas não tinha droga. Mas o quanto de fumante que tinha antes? Era muito maior do que hoje, pelo menos no Brasil. O quanto de alcoolismo que tinha, o quanto de pessoas sumindo. Na minha família do meu avô, teve casos de pessoas que simplesmente sumiu, deixou sem rastro, sem nada e tudo mais. Então sempre foi ansioso, mas antigamente era muito mais fácil esconder. É da natureza humana, então, a ansiedade? É da natureza humana. É da natureza humana. Nós vamos conviver com isso para sempre. Sim. Porque a ansiedade, ô Paviani, é só um sinal de alerta.
Uhum. Ó, tá errado. Tá errado. Tá errado. Só que esse sinal de alerta, se você não der atenção a ele, ele vai continuar. Tá errado. Ele vai falar, tá errado, tá errado, tá errado, conserta. E chega uma hora que você pira o cabeção mesmo. Se você não dá atenção para isso. Uhum. Dor, ansiedade é dor. Não foi feita para ser ignorada. E o que a gente fez muito até hoje por falta de conhecimento, por ignorância mesmo, foi ignorar a dor. Eu escutei muito de clientes meus, isso aqui é besteira. Nossa, eu tô sofrendo à toa por uma coisa que é pequena. Cara, não é pequena. Não é pequena. Uma cliente hoje me pediu desculpa por me dar uma resposta errada. Ela tá me pagando para compreender ela e ela tá me pedindo desculpa. Uhum. Isso não é uma coisa pequena. Não é uma coisa pequena. Mas a gente achou, isso é besteira. Isso é frescura. Ele tá sendo dramático demais. Então, eu acredito que essa invalidação emocional, Uhum. como se os sentimentos não fossem importantes, gera muito isso. Se você analisar, há um tempo atrás, eu já escutei isso, tá? Sentimento é coisa de mulher, homem não chora. Mas se você for analisar, hoje, a taxa de suicídio mundial, a cada 10 pessoas, 8 que se matam são homens. Eu falo muito sobre isso, cara, de que a sociedade hoje critica muito, né, o homem. Uhum. E eu sempre falo pra minha namorada, eu falo assim, não, a mulher tem a licença poética do hormônio, né? A mulher tem variação hormonal. Cara, mete um tanto de testosterona que um homem tem dentro de uma mulher pra ver o que ela se transforma. Com O certeza. homem também tem muito uma Tem. questão hormonal Muito. dentro dele. Tem os comportamentos machistas, ele é muito dali, emocional. da testosterona. E quanto tempo os homens foram obrigados a serem trancados dentro deles? Uhum. Porque eles não podem, né? Não que não podem, porque não era Foi tirada a permissão. foi tirada a permissão dele falar, velho. Dele Sim. falar, eu fico triste, eu choro. O meu negócio aqui é de estética, e eu falo muito sobre estética masculina, e até hoje tem esse preconceito. Mas o cara não sei. Cara, e qual é o problema? Com certeza. Né? Qual é o problema? Então, eu vejo hoje uma sociedade que fala muito sobre a conquista das mulheres, mas ela fala pouco sobre a prisão dos homens também, Uhum. né? De que acho que boa parte desse conflito vem da gente olhar só para um lado e não olhar para o outro, Com cara. certeza. A gente sofre pra caramba também. A gente fala, eu sei, tem muitas amigas, né? Mães separadas, e a gente vê muitos comportamentos de pais que somem, né, cara? Some. Tu, Se eu tive um desse. tu sofreu disso. Eu não digo que meu pai sumiu, mas meus pais se separaram muito cedo. Eu vivi sempre com a minha mãe. E o meu filho, quando me separei, eu falei, cara, eu não. A última coisa que eu quero pro meu filho é ele olhar lá e falar assim, cara, meu pai. Não liga pra mim. Não liga pra mim. E isso é muito difícil para um homem. Cara, certeza que o homem não quer sumir. Mas ele acaba fazendo isso, né? Sim. Com Porque certeza. isso veio lá da infância dele também, com certeza, né? Com certeza. As dores dele. É muito separado isso, né? Essa questão de coisas de homem, de coisas de mulher. Sentimento E não é tem coisa que ser de separado. gente. É coisa de gente. É coisa de gente. Assumir é coisa de gente. Sentir é coisa de gente. Chorar é coisa de gente. Não é homem e mulher. Uhum. Claro, o homem ele tem que dar uma estrutura maior, mas ele ainda sente. Claro. Ele ainda tem dores, ele ainda se machuca. Mas parece que nós homens fomos criados para ser uma muralha e suprimir, e chorar errado e sentir errado. Uhum. Mas não. E quanto mais você nega isso, mais você sofre. Mais tem vontade de fugir, de encarar as suas emoções, as suas frustrações, as suas decepções. Você acha que essas fugas masculinas de paternidade, então, elas têm uma origem lá da infância também? Com certeza. E dá pra tratar isso? Dá também. Dá também. Porque como que eu lido com a responsabilidade? Na minha família pelo menos foi assim. Mulher, serviço de casa, homem, Uhum. não tinha que fazer nada. Só trabalhar ali, e quando adolescente não precisava fazer nada, quem tinha que fazer eram as mulheres e tudo mais. Uma vez eu estava na casa da minha tia, e eu falei de lavar a louça, ela falou, não, só a prima lava. Uhum.
Como assim? Ah, porque é mulher? Então, meio que essa responsabilidade nos homens nem que foi tirada. Não é uma desconstrução masculina, né? Isso que é importante falar. Sim. Não é uma desconstrução masculina. Mas acho que é uma construção humana, né? Humana, de responsabilidade. Isso. Porque aí eu tiro a autonomia de um homem. Uhum. Quantos homens eu já conheci pessoalmente que fala assim, se minha mulher for embora, eu não sei lavar uma roupa. Eu passo Tem fome. bastante. Eu passo fome porque ele não desenvolveu essa autonomia. Uhum. Então essa falta de autonomia, essa falta de liberdade faz eu entrar em lugares que talvez eu não queira. Você faz hipnose em casal? Juntos Ou é não, separado? é separado. Aham. A gente faz uma consulta juntos, que é a final, Uhum. que aí vai ser mais sobre comunicação, mas Cada um encontrou dele ali. exatamente, mas Como isso influencia na isso. relação. Mas antes a gente tem que tratar os traumas de infância, o que cada um levou até os conflitos. Uhum. Tratei o seu, a sua parte do conflito, a dele, beleza. Tá resolvido isso? Beleza. Agora, como se comunicar da melhor maneira? E quase todos os conflitos conjugais também são lá da infância. Porque, ô Paviani, a gente atrai um padrão que a gente viveu na infância. Uhum. Claro que não é regra totalmente, mas é muito comum uma pessoa se casar com um cônjuge muito semelhante ao que ela viveu na casa dela, do Sim. pai e da mãe. Eu fiz uma sessão de terapia com uma colega. Ela me conheceu e tal, eu fui lá. Foi muito bom o que eu fiz com ela. Durou 4 horas ali. Ela falou, não, que minha sessão é 1 hora e pouco, mas fluiu e a gente ficou ali. E ela me explicou uma dinâmica da pessoa que estava comigo no passado, que, cara, eu entendi muita coisa do porquê que aconteceu. Uhum. E é de fato, foi lá da infância. Sim. Da infância dela, da minha também. E a gente percebe que, cara, poderia ter sido tratado isso antes, né? De até chegar num ponto ali de solução, né? Então, muitas famílias hoje que terminam que a gente poderia ter corrigido esse rumo, né? Com certeza. A mente tem uma regra que acho que todo mundo deveria saber. A sua mente, quando ela está no automático, ela sempre vai buscar o que é familiar. Uhum. Então, se é familiar um relacionamento conflituoso, na minha Por vida, me- mesmo que por mesmo que seja automaticamente ruim, eu vou buscar eu ele. vou buscar o conflituoso. Se eu vi o relacionamento dos meus pais ausente, meu pai sendo ausente com a minha mãe sendo ausente com meu pai, eu vou achar que isso é normal, que é familiar, e aí quando eu tiver isso na vida adulta, eu vou achar que é familiar e vou ficar ali. Uhum. Então a gente sempre busca o que é familiar. Cara, muito, muito legal. Pô, dá pra gente um dia fazer, tipo, uma conversa de bar aí, fica horas, né? Vixe, Fazendo, daí né? dá pra falar horas e horas aqui. Bom, que maravilhoso, Vitor. Vamos já direcionando aí pro final, né? Pra gente também não ficar aqui, a gente pode até fazer um próximo aí do negócio. Top, Trazer um já- outro já tema topei. específico aí, né? Aprofundar num tema específico. E mergulhar ali dentro dele. Mas eu quero que agora você dê uma dica, né? Para quem está vivendo dificuldades conjugais, ansiedade na profissão, quem por mais que goste do que está fazendo, mas sente que aquilo não se sente completo. Vamos lidar assim. Dá uma dica aí, o que fazer, por onde eu começo. Por onde eu começo, então? Acho que acredito que eu posso começar entendendo que a nossa mente ela se acostuma muito fácil. E isso, por um lado, é muito ruim. Porque se eu vivo muito tempo em um mesmo padrão, vivendo aquilo, eu vou ter a tendência de achar que a vida é aquilo. Então, se eu vivo muito tempo preso num relacionamento, ou conflitos num relacionamento, ou depressivo, ou ansioso, é normal eu achar que a vida é assim. E a vida não é assim. A vida pode ser prazerosa, a vida pode ser feliz, a vida pode ser bela, com cores, com sabores. Por quê? Vamos falar de Deus aqui? Cara, Deus tem todo o poder, sabe de tudo e está em todo lugar. Deus te ama. Por que que ele não vai querer que você seja feliz? Por que que ele não pode te dar o emprego que você quer? Por que que ele não pode te dar a casa que você quer? Por que que ele não pode te dar o relacionamento que você quer? Por quê?
Se ele tem tudo, se não faz diferença para ele se você tem 1, 2, 3, 4 carros. Nada. Ele tem tudo, ele pode ter tudo que ele quiser. Ele pode te dar tudo o que ele quiser. E eu acredito que ele quer. Que Deus quer. Mas você está se permitindo a olhar diferente para a situação? Então a questão é, dá tempo. Paviane, dá tempo de mudar. Independente Nunca da é sua tarde. idade, nunca é tarde. Procure ajuda. Você não é fraco por procurar ajuda. Não é fraco. Você não é louco, porque, ai, quem procura Pelo psicólogo é contrário, louco. né, cara? Quem procura ajuda, acho que provavelmente é o mais forte. É o mais forte, porque Porque quer ele tá resolver. enfrentando uma coisa que tá lá escondida dentro dele, né? Então, se você acha que a vida é assim, desse jeito, desconfie e procure ajuda, porque tem solução. E quanto mais o tempo vai passar, mais também, como a ansiedade está crescendo, as soluções para ela também estão crescendo. Eu vejo hoje a gente Que falando mais legal. sobre esse assunto, muito mais do que no passado. Uhum. Isso é muito bom, falar com profissionais de diferentes áreas para divulgar isso. Tem solução, tem como viver feliz, tem como ter uma vida em que você esteja satisfeito, que é melhor ou pior. Eu sou uma pessoa, razão e emoção. O que é interessante essa pergunta? Eu acredito que o equilíbrio, Doni. Porque se você for uma pessoa só racional, cara, você se torna uma pessoa fria. Mas se você for só uma pessoa emocional, você se torna uma pessoa sentimental em que tudo te afeta, tudo te leva para o lado pessoal. Então eu acredito que a junção da razão e da emoção juntas assim, ela traz um benefício maior. Porém, em alguns casos, eu vejo que a razão tem que falar mais alto. Porque imagina, a gente está falando de relacionamentos tóxicos. Imagina em um relacionamento tóxico. A sua emoção, com o seu padrão, não vai querer sair dali. Então, nesse caso, a sua razão tem que falar mais alto. Porque você tem que conseguir analisar logicamente, isso me faz bem? Onde é que eu tô? O futuro disso. Se eu estou aqui há 5 anos, no sexto vai mudar? Se tudo continuar igual? Não, não vai. Então, tem que dar uma ignorada da emoção e tomar uma decisão com a razão. A razão ela é muito boa para quando você está num beco sem saída. Muita gente tem os genes do transtorno de ansiedade, da depressão. Depende muito do seu ambiente. Ah, mas se eu não tenho os genes, eu posso desenvolver? Pode. Pode, se eu não tenho os genes da diabetes, eu posso desenvolver diabetes. Depende do meu ambiente. Vamos supor que você hoje vive numa casa que é só briga, é só gritaria, ninguém respeita ninguém, não tem estabilidade, não tem segurança, mesmo você como adulto hoje. É um ambiente estressante, não é? E esse estresse prolongado, ele vai te adoecer. Mesmo você não tendo gene. Tem o fator genético, sim, que se você tiver um fator genético, você vai desenvolver isso muito mais rápido. Ah, vai ser mais rápido, porque já tem a predisposição. Mas se não tem, isso não quer dizer que você não possa desenvolver. Então, é um fator genético, porém, depende do seu ambiente. Por isso que tem uma história, bem rapidinho, que é o segredo do sucesso. Qual que é o segredo do sucesso? 3 coisas. Sonhe alto, porque se você sonhar pequeno, pode ter chance de dar certo. Então, sonhe alto. Segundo, não negocie o que você quer, os seus sonhos. Não negocie, eu quero isso e pronto e vou atrás disso. E terceiro, ande com quem já fez. Porque o meu ambiente vai me moldar. Eu sozinho não consigo moldar o ambiente de ninguém. Então, respondendo a sua pergunta, tome cuidado com o ambiente. Qualquer pessoa pode desenvolver, então. Qualquer pessoa. Num ambiente errado, qualquer pessoa. Eu acho que aí você já responde a minha pergunta, vamos ver se você muda. O que você enxerga uma pessoa para que ela tenha uma mente de sucesso? Ótimo. Essa tríade aí que você falou? Também, mas eu acredito que a mente de sucesso ela é maior que isso, né? A mente de sucesso hoje eu falo que é uma mente próspera. E próspera não é só ter dinheiro. Ser rico para mim não é só ter dinheiro. Ser rico de amizades, ser rico no seu trabalho, gostar do que você faz, ser rico na sua casa, ter uma boa comida, uma boa bebida. Claro, ter uma condição financeira boa, mas para que o dinheiro venha, essa consequência, antes tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Viver ricamente. Como é que eu vivo na prosperidade? Tendo bons pensamentos, bons sentimentos, consumindo bons conteúdos, porque
Como eu posso ter uma mente de sucesso se eu vejo só porcaria na TV, se eu escuto só música ruim, se eu convivo com gente mesquinha, gente mediana? É meio duro falar isso? É, mas é a realidade. Não tem como eu ser um gavião andando com pomba. Para mim, ter sucesso é justamente estar com os seus, com quem ressoa com aquilo que você quer. Porque o sucesso aí, ele se torna inevitável. Inevitável. Dependendo da onde você está. Então, o que eu faço para ter uma mente de sucesso hoje? Cuido do que entra, do que sai e de onde eu estou. Perfeito. Victor, abro agora o espaço aqui para você ficar livre. Você dá o recado que você quiser para quem estiver ali do outro lado assistindo a gente. Bom, fica à vontade. É muito fácil falar assim, não tenha medo. Parece que às vezes a felicidade pode causar um pouco de medo na gente, mas como a gente estava conversando aqui no começo do episódio, conheça a verdade e ela vos libertará. Uma frase que Jesus Cristo disse há 2000 e poucos anos atrás. O que essa frase quer dizer? Conheça a verdade e ela vos libertará, fala da verdade sobre você. Quem você é, o que está fazendo aqui, o porquê você sente o que você sente, o porquê você faz o que você faz, o porquê você gosta do que você gosta. Descubra isso, e isso vai abrir o mundo para você. Quanto mais você consegue conhecer dentro de você, mais fora você consegue ir. Isso é uma lei universal. Quanto mais dentro, mais fora. Eu só consigo enxergar mais longe quando eu enxergo mais longe dentro de mim. Existe uma lei universal, como adentro a fora, como acima a baixo. Se você olhar um átomo, ele tem o mesmo desenho de um sistema solar. É igual. Nós somos um micro-universo dentro de um macro-universo. E seguindo essas leis da natureza, essas leis universais, você pode ter o que você quiser. E eu posso te ensinar isso. Sensacional, sensacional. Cara, bom, é isso. Tô muito feliz com esse conteúdo de hoje, é muito mesmo. Eu acho que todos os conteúdos que a gente vem somando, eles estão trazendo muito valor, né, Doni? E quem assistir, cara, é uma receita pro sucesso, bicho. Sim. Ouve o que cada um dos nossos convidados estão trazendo aqui, compila o que você traz ali pra ti. Cara, que esse de fato é o resultado do sucesso de cada Com um, certeza. né? Se conhecer, né? Entender onde você está inserido e mudar. Tira aquilo que não é bom, que não presta, lapida e segue o rumo. Muda o que você acredita. Às vezes as pessoas têm crenças de estimação. Crenças de estimação. Crenças de estimação. Não troca suas crenças como você troca de roupa. Larga o que não presta. É que a pessoa dá desculpa, né? A pessoa, ela fala uma coisa, mas ela já vem dando desculpa para aquilo estar errado. Exatamente. É o fracassado, né? A desculpa é o troféu do fracassado. Desculpa, é o troféu do fracassado. Pô, cara, sensacional. Ó, eu quero pedir uma coisa pra você, não sei se vai dar certo, mas eu queria, será que rola a gente tentar fazer uma dinâmica aqui de hipnose, alguma coisa assim, ou não? Sim. Você acha que dá? Dá, se vocês quiserem. Ué, bora. vamos fazer. Pode fazer uma dinâmica aqui bem rapidinho Vamos visitar um pouco o futuro. Você comentou em off da coisa do futuro. Vamos ver como está o seu futuro. O meu futuro? Pô, Exato. que legal, hein? O futuro que eu projeto. Exatamente, porque olhando seu futuro você vai conseguir melhorar seu presente. Ai, hein? Vamos ver isso aí, cara. E aí, vamos lá. Então, vamos lá. Senta numa posição confortável, assim. Isso. Ai, pode encostar na poltrona aí, bem confortável. Fecha os olhos e respira fundo. E solta bem devagar. Respira. Sente, Paviane, a temperatura da sala. Sente como está o ambiente, a iluminação. Sente as suas roupas tocando o seu corpo, o seu tênis calçando os seus pés.
sentindo o aqui e agora. Muito bem. Leve a sua atenção lá para os seus olhos agora, sinta as suas pálpebras fechadas e comece a deixar elas relaxarem mais e mais. Mais e mais relaxada. Isso, muito bem. Pegue esse relaxamento que tem nas suas pálpebras agora e suba para o topo da sua cabeça e deixe esse relaxamento fluir por todo o seu corpo até a ponta dos seus pés. Como se fosse uma energia, uma luz azul de relaxamento, assim. Muito bem. Agora eu vou contar de 20 a 1. Nos números pares, eu quero que você abra os olhos. Nos números ímpares, eu quero que você feche os olhos. E a cada abertura e fechamento dos olhos, eu quero que você apenas perceba se pode deixar os seus olhos e o seu corpo relaxarem ainda mais. Vamos lá? 20, abra os olhos. 19, fecha os olhos e comece a relaxar. 18, abra os olhos. 17, fecha os olhos e relaxe. 16, abra os olhos. 15, fecha os olhos e relaxe. 14, abre os olhos. 13, fecha os olhos e relaxa ainda mais. E os olhos começam a ficar um pouco cansados, um pouco pesados. 12, abre os olhos. 11, fecha os olhos. 10, abre os olhos. 9, vai relaxando. E a vontade de abrir os olhos vão passando em 8, abre os olhos. 7, 6, mais fundo. 5, 4, 3, 2 e 1. A partir de agora, sua mente se abre para as sugestões positivas que estamos aqui hoje. Se abre para o futuro, para aquilo que você quer alcançar, aquilo que você quer chegar. Então agora eu quero que você traga na sua mente o que mais importante você tem hoje. Pode ser talvez algo que você não tenha alcançado ainda, mas que você quer muito. Ou um momento feliz da sua vida com alguém especial. Não tem regra, não tem certo, não tem errado. Traga para você aquilo que é muito importante. E junto a isso, a essa coisa muito importante, começa a vir uma emoção também, uma emoção boa dentro de você. Uma emoção talvez de garra, uma ambição, um sentimento de querer, um desejo, uma alegria forte. Começa a vir dentro de você. E talvez flashes de memórias venham do seu passado em que reforçaram esses padrões positivos que você tem. Muito bem. Muito bem. E agora eu vou contar de 1 a 5. E no 5 a gente vai para pouco tempo depois do dia de hoje, talvez 30 dias, talvez 45 dias, pouco tempo, onde você já deu algum passo em direção a isso em 1 e vai indo para o futuro 2, isso, mais para o futuro 3, em breve 4 e 5. A primeira coisa que vem na sua cabeça é dia ou noite? Dia, Dentro ou fora? dentro, Sozinho ou acompanhado? acompanhado, Onde você está? aqui na clínica. E como você está se sentindo, Paviane? Eu ainda acho que tô no caminho, mas ainda Não não alcançou, alcancei. mas deu um passo. Uhum, E você sente que está na direção certa? sinto. Sim? Então, olha para trás, nesse 1 mês que passou, e o que você fez que te levou aí? Quais decisões você tomou? Não precisa me dizer. Mas, isso, deixa essas decisões que você tomou ficarem mais fortes dentro de você. E agora eu vou contar de 1 a 5 novamente, a gente vai para daqui, talvez 6 meses depois do dia de hoje, não exato 6 meses, mas pode ser um pouco mais, um pouco menos, é sua mente que decide em 1, mas no futuro 2, cerca de 6 meses depois, 3, 4 e 5. A primeira coisa que vem à cabeça é dia ou noite? Dia, Dentro ou fora? dentro, Sozinho ou acompanhado? acompanhado. Onde você está? Eu estou aqui ainda. E como você está se sentindo? Tô sentindo que aquilo que eu tinha planejado deu certo. Deu certo? Isso te faz sentir qual emoção? Realização. Realização. Muito bem.
E agora você consegue olhar para trás e ver tudo aquilo que você teve que fazer para chegar onde você está hoje. Quais ações teve que tomar, quais decisões, quais escolhas você teve que tomar, quais preços você teve que pagar para chegar onde você está hoje, com o conhecimento em que você está hoje. E agora a gente vai para a última cena, mais ou menos daqui um ano depois do dia de hoje. Um ano lá em 2026, em 1, 2, 3, um ano depois, 4 e 5. É dia ou noite? Dia, Dentro ou fora? fora, Sozinho ou acompanhado? acompanhado. Onde você tá? Onde você tá? Um lugar que é claro, tem um gramado, Uhum. E um como campo aberto, você está se sentindo aí nesse lugar? feliz. Feliz? É realizador estar aí? Uhum. Sente a emoção. Porque essa emoção de realização ela vai ficando cada vez mais viva dentro de você. Porque agora a sua mente já sabe o que fazer para chegar aí. E agora o seu piloto automático está programado. A sua mente subconsciente está programada para te levar aí. É só dar o start, é só fazer que ela já sabe o que fazer e chegar. É só seguir a sua intuição. É só seguir o seu poder. Porque você já sabe. E agora, esse Paviani do futuro, nesse lugar, encontra o Paviani de hoje. O Paviani de hoje está lá agora. E o Paviani do futuro começa a falar com o Paviani de hoje. Dar algumas dicas, alguns conselhos que o Paviani de hoje precisa ouvir. Sobre como agir, qual conduta tomar, qual caminho escolher, quais decisões. Para que você chegue nesse dia, nessa emoção, nesse ponto de realização. Porque você sabe que esse Paviani do futuro só quer o seu bem, só quer o seu melhor. Isso! E quanto mais você escuta ele, mais essa emoção vai ficando preenchida dentro de você. E pode ser que hoje, ou em um futuro próximo, você tenha um sonho com isso. Você sonhe com isso com ainda mais clareza, com a sua mente ainda mais digerida, para que você possa ter isso e alcançar tudo isso. E eu vou contar de 1 a 5 agora, e no 5 você poderá abrir seus olhos, trazendo essa emoção boa, trazendo essa experiência viva dentro de você, porque você sabe que isso está vivo dentro de você, é uma energia viva. 1, vai respirando fundo, 2, mexendo os braços, as pernas, 3, voltando para o aqui e agora, trazendo essa emoção boa, 4, muito bem. E 5, olhos abertos, se sentindo incrivelmente bem. E aí, profundo ou profundo? Porra. Muito, cara. Nossa senhora. Legal. Cara, parabéns, você tem uma entrega muito boa. Uhum. Parabéns mesmo. Tem um poder muito grande dentro de você. Muito grande. E eu posso arriscar em dizer que você não conhece ele totalmente ainda. Bora conhecer. Bora conhecer. Nossa senhora. Chama um intervalo aí, Dani. Ai, ai. Não, eu acho que faz parte do que o Doni falou sobre razão e emoção. Eu me reconheço como um ser muito emocional, muito emotivo, mas eu também carrego comigo uma razão, né? E eu acho que muitas vezes a minha razão me prende mais do que minha emoção. Pelo contrário dela ser libertadora, entendeu? Acho que muitas vezes a razão ali, a lógica das coisas me prendem muito mais. E eu acho que isso aqui ajudou a canalizar meio que os dois, assim, sabe? Sim. Os dois andarem juntos, cara. Pô, muito interessante. Que legal. Experiência legal. Obrigado. Parabéns. Obrigado. E não vai cortar, não. A gente vai soltar do jeito que foi aqui. Cara, muito boa experiência. E hoje eu termino sabendo de uma coisa. Que o Victor ganhou um paciente. Oba! Não, verdade, Victor. E eu acho que até levar isso e depois eu vou compartilhar essas experiências que a gente legal. vai ter pra, como, sei lá, se a gente se puder de alguma forma ser positivo pra alguém, Sim. né? Apesar de eu estar emocionado aqui, tô emocionado na felicidade. Sim. Que bom. Porque o ponto que eu fui,
é uma semente de muita coisa, de desejos que eu tenho que são presos, que eu não consigo libertar, mas que eu tenho certeza de que eu vou no caminho deles, cara. Eu vou no caminho deles ali e se desprender, sabe? Acho que são poucas coisas que faltam ali pra mim ainda, mas sabe o 1% que falta, que é responsável por mudar 100%? É isso aí, cara. Pode Pô, contar comigo. profundaço o negócio. Ai. Bom, e é assim que a gente termina, ó. Desse jeito aqui, fui mexer, né? Fui cutucar, olha aí o que aconteceu comigo. Mas bom demais, cara. Eu acho que bom pra mim e pras pessoas que eu amo, vai ser sensacional. E é isso, a gente vai terminando por aqui comigo nessa situação. Eu quero que o Victor compartilhe as suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar, Victor, para que você ajude que você seja um vetor de transformação na vida delas. Maravilha. Gratidão pela oportunidade de compartilhar essa experiência com você aqui, porque eu gosto muito de incentivar as pessoas e ver essa emoção, porque isso pra mim é o meu pagamento. Essa emoção, cara, você voltar a acreditar. Pra mim isso é o melhor pagamento que existe. Então, quem quiser conhecer mais, lá no meu Instagram é @souvictormenezes, Victor com C, Menezes com Z. Fácil, você me acha lá, sou Victor Menezes. Lá tem meu contato, meu WhatsApp. Lá você pode conversar com a minha assistente, que ela vai ver o melhor horário para você. Ou me manda mensagem no Instagram, que eu te respondo lá. E estou à disposição. A gente vai colocar nos cortes, Doni, nos cortes que soltar, coloque sempre no GC o @ do Victor. Porque muitas vezes a galera não assiste inteiro, mas vê lá o corte e tal. E eu acho que é uma forma legal de chegar, né? Tem mais alguma dúvida, Doni? Quer sentar aqui e chorar também, velho? Porra, mano. Próximo episódio. Vamos fazer. Bom, galera, a gente fica por aqui. Eu nem preciso dizer o quanto que foi especial aqui esse episódio hoje. E quem, né, quiser seguir o Victor, tá lá nas redes. E não esquece de acompanhar o nosso podcast no YouTube, Podcast Mentes de Sucesso, o nosso perfil no Instagram, @podcastmds, o nosso Spotify também, né, Doni? A gente tá lá também com o pod no áudio para vocês ouvirem. E o meu perfil particular, @opaviani, entra lá, me segue, compartilha um pouquinho ali da minha vida particular. E é isso, a gente fica por aqui hoje, já esperando um segundo episódio com o Victor. Gente, muito obrigado mesmo. E o que eu tenho para dizer é isso. Foi uma experiência incrível. Não tem nada de anormal, é uma coisa consciente, mas profunda. E acho que todo mundo merece e precisa passar por essa experiência. A gente fica por aqui e nos vemos num próximo episódio.